Olá, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje é o juiz, quando ele precisa emitir um mandado de, de autorização para o perito fazer uma incursão em uma empresa, mesmo que ela não faça parte do processo, o juiz pode fazer isso? A resposta, nós todos sabemos, pode. Mas com base em qual lei, com base em qual artigo que ele pode fazer isso, tá? O mandado judicial, pessoal, ele advém da necessidade de se fazer presente a verdade, né? Da necessidade de se fazer fluir a verdade, aparecer a verdade, trazer a verdade dos fatos. Existe aquela questão também de que quando as partes querem gerar uma prova, precisam gerar uma prova, elas não podem interferir na vida alheia. As partes não podem interferir na vida alheia. Porém, se para resolver aquela verdade, se é extremamente necessário interferir na vida alheia, quem decide isso é o juiz. E o juiz tem o direito de expedir o mandado judicial para que o perito possa adentrar numa empresa terceira. Então, imagine que uma prova, para provar um determinado alegado, é extremamente necessário fazer uma incursão numa empresa terceira que não tem nada a ver com os autos. Qual é o artigo que determina isso? É o artigo 378 do CPC. Geralmente, o juiz utiliza-se desse artigo para chamar, para evocar o direito da emissão de um mandado judicial. E o que diz o artigo 38, tá? Não só o artigo 38, mas é um deles. O artigo 38, 738, desculpa, 738. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Simples, básico e bem determinado, né? Claro, mais do que isso, quase impossível. Então, o juiz pode utilizar do seu poder, sem ser caracterizado de abuso de poder, se for explicado a ele a necessidade de fluir a verdade, né? Então, você explica determinadamente que para que a verdade dos fatos seja descoberta, né? Para que a verdade dos fatos é extremamente necessário a incursão na empresa terceira tal, porque lá detém uma máquina que deve ser uma das últimas máquinas daquela empresa. Eu estou dando esse exemplo porque vai acontecer comigo. E eu já devo ter falado nisso nos meus vídeos anteriores, mas por que eu estou trazendo esse tema agora? Porque eu fui intimado novamente para fazer a apresentação, para fazer uma perícia, né, para cumprir uma perícia, no qual estamos discutindo espionagem industrial. Estamos discutindo a cópia de produto industrial, onde o autor alega que uma empresa concorrente copiou suas peças, copiou seu produto e começou a vender no mercado com outro nome. Alega que funcionário que trabalhava para ele foi para outra empresa e levou a ideia, levou o produto e construiu igual, né? Então, como ele tinha uma patente, tá? E ele detinha mesmo a patente, ele decidiu processar essa empresa por
pela cópia, né? Pelo uso da identidade, como é que chama? Uso da identidade industrial, algo assim, não lembro agora. Então, o que que acontece? A parte eu como perito, a parte me avisou, falou, olha, tá aí toda a documentação das máquinas que nós temos. Você consegue, doutor, fazer a perícia a partir dos documentos? Eu disse, a priori não. A princípio, eu gostaria de verificar as máquinas fisicamente para ter certeza de que elas são parecidas. A gente levantar o grau de similitude, de semelhança delas. E aí, saímos então procurando essa máquina por todo o Brasil, né? O autor então conseguiu o nome de 3 empresas que detêm máquinas dessa fábrica. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a fábrica concorrente fechou. Não antes de ter fechado, ela tem o dever de arcar com as custas do dano que ele está solicitando, caso seja comprovado que existe realmente semelhança cópia industrial, né? Então, a primeira máquina que a gente tentou investigar foi em Presidente Prudente. Então, o que que eu fiz? Eu solicitei um mandado judicial para a gente cumprir uma incursão lá em Presidente Prudente. Quando a gente estava para cumprir o mandado, recebi um telefonema da empresa dizendo que a máquina não mais existia, que a máquina ela teria sido sucateada, teria sido desmontada para utilizar peças para outras máquinas. Não sabemos se é verdade ou não, mas enquanto nós temos a chance de outras empresas, desistimos daquela perícia e fomos atrás de uma outra empresa em Belo Horizonte. Tentei contato com essa empresa várias vezes, liguei várias vezes, tentei falar com a diretoria me atendeu, disse que iria conversar lá entre eles e definir se a gente poderia fazer a perícia lá consensual, sem necessidade de mandado e tal. Quando veio a resposta de que no momento não poderia fazer a incursão na empresa, porque eles estavam passando por um período difícil e tal, negaram. O que que eu fiz? Excelência, está aqui o relatório de tantas tentativas, na iminência de ser uma das últimas máquinas do réu, que fechou as portas e já não produz mais máquinas. Então, vem solicitar por meio deste um mandado judicial para a gente fazer a incursão nessa empresa e fazer a vistoria lá, né? Com autorização de arrombamento, com autorização de força policial e com a presença de dois oficiais de justiça. Foi deferido, né? O fato é que é lá em Belo Horizonte. Então, assim como em Presidente Prudente não é a mesma comarca, vai-se uma precatória para lá, para pedir para o juiz de lá, para ele emitir um mandado por lá. E isso demora anos, não demora dias, nem semanas, demora anos. E eu vou te dizer, esse processo, incrivelmente, é um dos meus primeiros processos que eu peguei como perito. Ele foi instaurado, ele foi protocolado em 2008. E eu fui chamado como perito em 2014. Eu comecei a trabalhar como perito em 2013, então uma das minhas primeiras causas, perícias, né? Mas, como a empresa não fabrica mais, como a primeira empresa que nós tentamos informou sucateamento, do perigo da gente
ter o perdimento do objeto pericial para o deslinde dessa questão, né, da ação, eu justifiquei, né, através também dos relatórios de tentativa de consenso com essa empresa, justifiquei a necessidade desse mandado. O juiz me agraciou com o mandado, inclusive disse que acertadamente o perito solicitou o mandado após exaustiva tentativa de consenso com a empresa terceira. E evocando o artigo 378 do CPC, comunado com o artigo 380. O que diz o artigo 380? Vamos lá. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. E, item 2, exibir coisa ou documentos que esteja em seu poder. Junto com o 378, que diz: ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para descobrimento da verdade, nós temos aí um arcabouço pesado, dando direito ao juiz de expedir esse mandado. Então, a precatória retornou com o mandado autorizado, autorizando o perito a marcar a diligência, né? Então eu ainda vou marcar a diligência. Nós estamos em 2022, quase 2023. Basicamente são 14 anos de processo, quase 15. Deve estar em tempo de expiração do processo. E nós temos que marcar essa perícia o quanto antes. Bom, pessoal, o que vocês acham dessa perícia em si? É interessante o caso, né? E eu quis trazer aqui para você, porque o juiz sugeriu não, o juiz utilizou, evocou esses 2 artigos do CPC para expedir o mandado de autorização dele, né? Para pedir para o juiz de lá expedir o mandado, e foi autorizado, e agora nós vamos cumprir, né? Pessoal, se vocês gostaram, deixe seu like. O que vocês acharam dessa causa? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima.